Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estarei trazendo estratégias para vocês utilizarem nessa segunda prova, nesse segundo dia do Enem. Sem mais delongas, vamos lá. A primeira dica é em relação à seleção das questões. Do mesmo jeito que acontece no primeiro dia, é muito importante a gente também fazer o tal do pega-varetas aqui também. Selecionar as questões fáceis, medianas e difíceis. Até um pouco mais fácil fazer isso nesse segundo dia, porque é mais fácil identificar, principalmente nas questões da matemática, o que é mais fácil, o que é mais ou menos médio, não tão difícil, mas também não tão fácil, e o que é relativamente mais difícil. Então, exemplificando matemática, questões fáceis entram as questões de raciocínio lógico, questões de porcentagem, questões de média, mediana, moda, elas são questões um pouco mais simples. As questões medianas, que são de dificuldade mediana, por exemplo, são as questões que envolvem figuras geométricas, volumes, nessa questão que tu tem que ter um pouco de noção das fórmulas geométricas, por exemplo. E as questões mais difíceis, no meu ver, são as questões que envolvem conteúdos que são difíceis mesmo. Por exemplo, uma trigonometria um pouco mais avançada, logaritmo, as questões de análise combinatória também é um pouco mais avançada. Então essas questões a gente tem que deixar mais por último. Essa identificação das questões médias, fáceis, difíceis, ela é um pouco variável para cada pessoa. Mas pensando ali na questão da química, por exemplo, na ciência da natureza, a gente pode pensar nas questões fáceis, as questões mais que entram em interpretação, as questões de meio ambiente, que envolvem sempre ali, que estão sempre presentes no Enem, né? Questões ambientais, ali a questão também da separação de misturas é um pouco mais tranquilo. Questões medianas, a gente já pode pensar naquelas questões de química orgânica, de achar o carbono, achar o oxigênio. São questões até um pouquinho demoradas essas, só que são não tão difíceis. Agora, pensando um pouco mais nas questões mais difíceis de química, entram as questões que envolvem estequiometria, as questões que envolvem equações, combustão. Eu acho que essas questões são um pouquinho mais complicadas. Pensando na questão da física, eu dividia meio que em dois blocos. Eu gostava primeiramente de fazer as questões teóricas, que eu achava um pouco mais facilidade, né? As questões da física na teoria, que não envolvem equações nem cálculos. Aí tem as questões que tem de inércia, gravidade, questões de temperatura, mudança de calor, enfim. Essas questões eu achava um pouco mais tranquilo para fazer em primeira instância. As questões mais complicadas para mim eram as questões que envolviam fórmulas e equações, né? Então a questão da cinemática, de força, de empuxo, já deixava para uma segunda seleção das questões. Pensando em biologia, que não tem tanto cálculo, né? Não tem cálculo quase nenhum, talvez só em genética, que às vezes vem um azinho, por exemplo. Eu gostava de dividir a prova na questão de quanto tempo demoraria para responder aquela questão, por exemplo. As questões mais fáceis para mim, as questões mais rápidas, eram as questões de próprio ambiente, né, de ecologia, de problemas ambientais, que eram um pouco mais tranquilas, e as questões que pareciam ser um pouco mais longas, mais extensas, e que também poderiam entrar a questão da genética, por exemplo, não é sempre que aparece, eu deixava em segunda instância. Daí para eu ter um pouco mais de tempo e resolver, primeiramente, o maior número de questões possíveis e as questões mais demoradas para deixar para um segundo momento. A segunda dica é em relação às questões ainda, as questões maiores, mais difíceis, pule e deixe por último. É meio que uma continuidade do que eu já comentei da seleção das questões e também com certeza essa seleção vai ajudar na tua rapidez da prova, como também na questão do TRI. A terceira dica, como as questões do Enem são grandes, né, muitas questões grandes, é importante que quando você for fazer uma questão de matemática, ou de física, ou de química que envolvam os números, é importante você circular ou fazer uma caixinha, sublinhar todos os números que estão ali naquela questão, porque com certeza aquele número não está em vão. Ou ele vai participar da fórmula que você vai ter que botar na equação, ou você vai ter que fazer um cálculo com ele. Então, selecionando esses números num texto que é bem grande, fica um pouco mais fácil e ajuda na agilidade e no tempo também para resolver essas questões. A quarta dica é que mesmo esse segundo dia sendo um dia de muito cálculo por causa da matemática, da física e da química, a gente também tem que usar muito a nossa interpretação de texto. A matemática do Enem, principalmente, gosta muito de fazer pegadinhas ou pegar aquele aluno que está desatento. Acontece o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. No texto base que vem em cima do enunciado, você vai achar um valor, por exemplo, o valor de x. E no enunciado da questão, ele vai querer a metade de x, a metade do valor, por exemplo.
E com certeza nas alternativas, que na maioria das vezes vai ser a letra A, vai ter lá o valor de x, que é o que você achou lá no começo da questão, e vai ter o valor da metade do x, que é o valor que está no enunciado, que é o valor que vai ser a resposta correta, vai ser o gabarito. Isso, a gente fazendo a prova na correria, às vezes não se atenta a esse detalhe e acha o valor que está lá no texto base e na parte de baixo tá o que é realmente cobrado e nas alternativas está lá as respostas, as pegadinhas. Então é muito importante você ficar atento também a isso e interpretar bem ali aquela questão, o que realmente ela quer. A quinta dica, também para você evitar perder pontos por desatenção ou por causa de uma pegadinha, é que quando aparecer um gráfico ou uma tabela, normalmente aparece bastante em matemática, em física, em química, até em biologia às vezes aparece. É sempre interessante você dar uma olhada na proporção, naquela escala de que tem daquela tabela ou daquele gráfico, porque muitas vezes você faz ali a questão e não dá uma olhada naquela proporção, e nas alternativas também tem várias respostas que vão induzir você ao erro se você não olhar ali para a proporção daquele gráfico, daquela tabela, daquela escala, por exemplo. Como sexta dica, é necessário você também ter um pouco de agilidade para conseguir ganhar mais tempo possível para realizar sua prova. Nesse sentido, uma dica bem legal é que quando você conseguir simplificar ao máximo uma conta, melhor. Eu vou mostrar um exemplo para vocês bem rápido e bem prático para vocês conseguirem fazer isso durante a prova. Bom, um exemplo aqui bem prático é essa divisão, né, de 5.000 dividido por 700. Então, você pode fazer, né, simplificar cortando os zeros e já fica bem mais fácil para resolver, que já fica 50 dividido por 7. E muitas vezes as questões do Enem, os valores das alternativas são bem diferentes uns dos outros. Então, você lembrando que 50 ele é próximo do 49 e 49 é dividido por 7, você vai chegar ao resultado que vai dar 7, alguma coisinha, né? 7, alguma coisinha. Então isso já facilita bastante a sua vida e essa conta que se você fosse resolver, normalmente demoraria um pouco mais, você chega no valor mais próximo ou mais rápido possível, por exemplo. A sétima dica é em relação à prova. Aproveite todos os espaços brancos da sua prova, porque infelizmente, antigamente a gente recebia umas 2, 3 folhinhas de rascunho de matemática, mas hoje em dia a gente não recebe mais. Até eles colocaram um pouco mais de espaçamento hoje em dia para fazer essas questões, só que às vezes você pega uma questão que é complicada e precisa de muita coisa para resolver, né? Muito espaço. Então, se você não tem esse espaço, aproveita tudo que você consegue aproveitar, seja entre uma questão e outra, ou aquela questão que não teve cálculo, sobrou um espacinho branco. No seu caderno de prova tem as bordas do caderno de prova, a capa, a contracapa. Se necessário, utilize bastante o seu caderno de prova. A oitava dica é que também dá de fazer uma intercalação entre as matérias, apesar de ter muito cálculo, para você conseguir ter uma melhor dinâmica no seu cérebro, né? Não adianta você pegar e fazer as 45 questões de matemática de uma vez, porque chega um momento que é tanto cálculo e tanta coisa que dá uma pifada no cérebro, né? Então, aproveita que tem a biologia, que não tem tantos cálculos, então você pode intercalar uma matéria com bastante cálculo com a matéria de biologia, que tem menos cálculos. E em física e em química tem as questões teóricas também, né, que não envolvem cálculos, então é muito importante você fazer essa intercalação. Um pouquinho de matemática, um pouquinho de biologia, um pouquinho de física, um pouquinho de química, para você conseguir intercalar. Óbvio que essa intercalação ela tem que ser dinâmica e você não tem que ficar perdendo tempo, né? Mas, por exemplo, depois de fazer uma bateria de 15 questões de matemática, você pode fazer umas 10 questões de biologia, ou mais 5 questões de biologias, e ir intercalando, porque vai ajudar bastante para dar uma melhorada ali na questão do cérebro mesmo. A nona dica é que, além de fazer essa intercalação para ajudar, dar uma oxigenada melhor no cérebro, né? É muito importante também você fazer algumas pausas durante a prova. Eu sempre comentei no vídeo passado, pro primeiro dia, que é legal você fazer uma pausa maior ali no meio da prova. Você dar uma pausa, ir no banheiro, fazer um xixi, lavar o rosto, beber uma água ou comer alguma coisinha para você voltar depois bem para fazer as questões. Não adianta você se matar e fazer muitas questões e não pausar, porque ao passar do tempo, principalmente tem bastante cálculo, você acaba cansando rápido, né? Então, faz pausas estratégicas, a cada 15 questões, por exemplo, faz uma pausa de 30 segundos, 20 segundos. Após metade da prova, você pode fazer uma pausa maior, ir no banheiro, dar uma respirada, dar uma hidratada. Enfim, é importante você utilizar
tanto tempo para fazer a prova, mas também tem essa estratégia de que às vezes é bom ceder um pouquinho do seu tempo para dar uma descansada, que você vai conseguir voltar melhor para a prova com mais força. Bom, a 10ª e última dica é para as questões que você deixou para o final, né? As questões que você não conseguiu responder e você vai ter que chutar. Eu achei um material bem legal aqui, que vai ficar no link da descrição, totalmente gratuito, que ajuda você a conseguir chutar melhor as questões que envolvem cálculos, né? Você vai eliminar, você vai tentar fazer pelo método de semelhança, de oposição, e aí tá bem explicadinho, bem certinho, com exemplos nesse site. Vai ficar no link da descrição e no comentário do vídeo. Lembrando também que você vai fazer esse segundo dia da prova e você tem que focar nesse segundo dia da prova, né? O primeiro dia da prova que passou, você não tem que trazer para ele pro segundo dia. Mesmo que você não tenha ido bem no primeiro dia, você pode ir melhor nesse segundo dia e conseguir equilibrar mais sua nota e ainda conseguir passar. Não vai cabisbaixo para a prova, nem triste porque você não teve uma boa prova nesse primeiro dia. Lembrando também que não é uma prova que vai definir o seu ano, sabe? Você estudou o ano todo e talvez não chegue no seu resultado esse ano, mas não desista, sabe? Não é uma prova que vai definir toda a sua inteligência, tudo que você estudou, toda a sua dedicação. Lembrando também que esse ano foi totalmente diferente da nossa realidade, né? Seja da pandemia, seja por esse problema todo que teve, mudança de Enem, adiado, não adiado. Então vá para a prova com o que você sabe, o que você conseguiu fazer e não se martirize e se danifique por isso, sabe? No vídeo de hoje era isso, eu espero que essas dicas tenham ajudado a vocês. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e compartilhe com seus amigos. Desejo a vocês uma boa prova, que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês e no mais, boa sorte na sua trajetória. Tchau, tchau.